Ô, Guerra, tu falou uma coisa interessante que o papel do Serpro diante de todo esse cenário caótico, muitas das vezes, né? Atinge a população mundial, atinge governos, né? Estatais desses governos, empresas privadas, inclusive. Mas quando você fala do Serpro, né? Que o Serpro se posiciona, inclusive, para trazer essas tecnologias de fora aqui para dentro do nosso ambiente de território nacional. Qual a estratégia que o Serpro hoje está adotando para, uma vez que está trazendo essas tecnologias, como que o Serpro está se adaptando e se protegendo contra essas próprias tecnologias? Ou seja, o que eu quero dizer é, o Serpro está adotando, tá trazendo uma única tecnologia ou o Serpro estrategicamente está adotando múltiplas tecnologias para garantir sempre um serviço digital para nossa população? Acho que essa é aquele grande dilema de todos os ovos no mesmo cesto, né? É. A gente não consegue, não pode, na verdade, colocar todos os ovos no mesmo cesto. Uhum, Então, dentro desse aspecto, o Serpo definiu uma estratégia de contratar várias tecnologias de fornecedores diferentes, né? uhum, A ponto de maximizar essa área de contato com a tecnologia em si. E exatamente porque também a gente entende que, tirando essa questão da soberania, né? A gente ainda tem, vamos dizer assim, contribuições importantes de cada player desse com determinada fração, especialidade da tecnologia. Então, de repente, a AWS tem a fornecer a gente um recurso ali, né, que eles criaram, que eles desenvolveram, que é melhor do que um recurso da Google, por exemplo, e o contrário também é verdadeiro, né? uhum. E a Huawei pode ter também lá uma tecnologia que, enfim, favoreça o funcionamento ali de um determinado sistema. Então a gente vai pegando o melhor, né? A ideia é essa, né? É Uhum, pegar o melhor de cada tecnologia dessa, né? De cada fornecedor, a ponto da gente montar um ecossistema próprio, né? uhum. Conectado, né? E com algumas camadas de abstração ali para se tornar independente do que está embaixo, né? Mas, obviamente, você não tem como se desvincular completamente, o famoso lock-in, né? Uhum. De uma necessidade ou outra, de uma especialidade ou outra no sistema. Isso é até favorável, até porque se você for desenvolver um sistema do zero, pensa em você vai desenvolver um sistema e fala assim, não, eu não quero me apegar a ninguém, Ah, eu vou desenvolver meu próprio banco de dados. É. 0 em 1. Você nunca vai sair dali, ou então vai ter aquele famoso, aquele sistema que a gente via antigamente, que o banco de dados do sistema era um arquivo de texto, entendeu? Então, quer dizer, você ainda tem a necessidade de pegar ali uma tecnologia, vou tomar como exemplo o banco de dados, um SQL Server da Microsoft, um Oracle, né? Uhum, E utilizar ela para o teu sistema. Você fez um lock-in? Fez. uhum. Você não tem escapatória disso, né? Sim. Mas assim, isso é um. Aí eu vou falar não como servo, mas como cidadão brasileiro, tá? Eu sonharia muito em ver o Brasil pegando uma tecnologia dessa, mas a exemplo do que o Brasil fez com o Gripen, né? Com caça, Uhum. Que eu quero. eu pego. Tudo bem, eu vou comprar a tecnologia de você. Você vai me entregar o caça montado, né? Vou pegar o Uhum. exemplo aí do caça Gripen, né? Vou entregar o caça montado, mas eu quero também a transferência intelectual para eu conseguir montar o próprio caça. Uhum. Então, se um dia a Para gente ser conseguir autossuficiente, isso, né? exatamente, se a gente conseguir trazer essa tecnologia para dentro do país, mesmo que seja aos modelos do que foi feito aí com o Gripen, a gente tem condições vamos dizer assim, crescer a partir de algo que já está fundamentado, entendeu? Uhum. Mas eu falo isso não como agente do CERF, e sim como um cidadão, Sim. né? Ô, Brunão, imagina. Olha o que que o Guerra tá trazendo, pessoal. O Serpro está se posicionando, né, para garantir a alta disponibilidade e eficiência desses serviços digitais que está na palma da mão, está aqui no nosso celular, por meio de tecnologias, múltiplas tecnologias de diversos fabricantes, né, Big Techs, para garantir uma multidisciplinariedade em relação à cadeia de suprimento. Olha a estratégia. Só que o que acontece? Quando você traz esse tipo de tecnologia, isso é gigantesco. Tu tá trazendo. Isso precisa ser hospedado em algum lugar. Onde hospedar isso? Aqui em território nacional. E aí, Guerra, assim, qual a estratégia que o CEP está adotando? Porque trazer todo esse parque computacional da Huawei, parque computacional da Google, ou AWS, ou seja, Microsoft, seja qualquer outro fornecedor, você está trazendo servidores, um poder computacional ali, vai te entregar vCPU, memória RAM, alta capacidade de armazenamento de objeto, de armazenamento em bloco.
serviços gerenciados dos mais diversos possíveis, como que o Serpro está se preparando e na sua visão, como que o governo hoje pode subsidiar e auxiliar o Serpro nessa tomada de ação assim, do Serpro simplesmente de forma estratégica e para defender a soberania digital aqui no Brasil. Afinal de contas, o Serpro, pessoal, é uma empresa estatal. E tem, assim como tem a Petrobras, Brunão, a gente tem o Serpro cuidando dos nossos dados. Para trazer essas tecnologias, precisa de espaço. Como que o Serpro está se preparando hoje nesse quesito? Tem espaço para isso tudo? Não, né? Assim, o mundo está precisando de terreno. Exatamente. Assim, não importa. Para quem está acostumado a consumir nuvem, né, não sabe que por trás de um AWS da vida, de um Google, existe ali uma infraestrutura imensa, enorme. Física, né? Exato, física. Servidores e servidores ali consumindo, agora com essa questão aí da IA, principalmente, né? Onde você tem ali GPUs que fazem toda a parte de cálculo computacional. Existem a necessidade aí, né, de data centers enormes para abrigar isso tudo. Né? Obviamente que a gente está falando de um cenário mais limitado, relacionado a um país especificamente, mas a gente ainda tem a necessidade de manter essa infraestrutura, né? O Serpro já tem data centers próprios, né, no território brasileiro, e está investindo em construir novos data centers e expandir os data centers atuais. Massa. É uma realidade, tá? E assim, assim como uma estrada, um hospital, uma escola, né, uma ponte, data center é infraestrutura crítica de um país hoje em dia. Né? A gente não... Antigamente a gente tinha essa questão, né, da infraestrutura crítica necessária para um país. E o data center foi incluído recentemente nesse rol, né, de infraestruturas que são consideradas críticas para um país. Porque a gente não vive sem data center. Se o data center cai, enfim, não importa se é relacionado ao Serpro ou alguma outra empresa, para tudo. A gente viu um caso aí, sei lá, uns 2 anos atrás, né, com um problema lá que parou o mundo inteiro, os voos foram atrasados, né, porque uma falha parou tudo, parou o mundo inteiro, parou empresas aéreas, aeroportos lotados, o caos, porque tudo que a gente faz hoje em dia depende do que está lá dentro do data center. Né? Então, o data center ele é a base da infraestrutura. Ele sempre será, embora a gente pode colocar o que quiser acima dessa base, mas a base ainda vai continuar existindo. Então, o Serpro hoje é um grande guardião dos dados dos cidadãos brasileiros, né? Sim. É uma infraestrutura crítica absurda, cara. É sensível. A gente está falando até de... Para quem me conhece, né, já há um tempo, eu fui servidor público também, né, na Marinha, né, fui militar na Marinha por 9 anos. E, cara, eu acho que eu falando assim, até como cidadão brasileiro e tendo um pouco do know-how militar também, isso tem a ver com segurança nacional, sabe? Como você falou, né, uma infraestrutura crítica que da mesma maneira que a gente tem as Forças Armadas para nos proteger em diversas fronteiras, seja marítima, seja por terra ou por ar, a gente tem um grande guardião que é o Serpro hoje, então. Dos dados gerados dentro do Brasil, né? Sim, e que exatamente. todo dia são milhares de dados. Exatamente. São muitas informações, muitas informações. A gente é o grande guardião. A gente fala que a gente não é dono de nenhum sistema. O Serpro é uma empresa que produz vários sistemas, mas tem vários clientes por trás desses sistemas que a gente produz, né? A gente raramente produz um sistema para consumo próprio, né? E o Serpro, ele também não tem dado próprio, né? Todos os dados que estão dentro do Serpro são do Denatran, são da Receita Federal, enfim, são dos inúmeros clientes que se hospedam, né, os sistemas no Serpro. Então a gente é o grande guardião dos dados desses sistemas, né? É assim, é uma responsabilidade imensa, né? É com rigor que a gente atua em torno disso aí, né? Você já está com a gente ali há 2 anos, né? Mas já deu para perceber que existe um rigor imenso ali, tanto na hora de cuidar da parte de software ali, né? Quanto da parte da infraestrutura de TI, realmente. A gente tem um zelo muito grande ali. A gente costuma brincar lá dentro, né? Que a gente veste a camisa do Serpro mesmo, né? A gente se denomina Serpriano, a gente acaba criando uma classe ali, né? Serpriano, exato. Serpriano,
porque a gente entende o papel que a gente tem, né, diante da sociedade e cumpre com esse papel, né? A gente precisa cumprir com esse papel, né? Muito Como legal isso. qualquer cidadão cumprindo com o seu papel, a gente também se sente empoderado ali em exercer as nossas atividades com zelo, né? E com o objetivo de fazer sempre melhor ali para os dados do cidadão que estão com a gente, né? Muito legal a questão da tecnologia aplicada a informações, né? Então, assim, os dados, as informações que estavam no papel, né? Eu sempre falo do Office Boy, né? Que o Office Boy era o que ficava levando o documento impresso para um lado e para outro e tal. Então, hoje, tudo via software, né? Então, os dados que iam no papel, tudo guardado, armazenado, é fantástico essa história aí, essa questão de armazenamento de dados, esses data centers. É um volume gigantesco de dados, é muito maneiro. E o Bruno ele tem uma empresa de tecnologia, né, Bruno? E você também tem essa preocupação de onde hospedar essas informações, né, cara? Sim. Onde deixar os dados e de fácil acesso com o fornecedor também, né? Que é outra preocupação, né? Porque às vezes você coloca em um fornecedor, é bom, e latência boa, vai me dar bastante recurso e tu tá. A hora que a chave esquentar mesmo para quem eu ligo, porque é assim, né? O negócio aperta para quem eu ligo. É o pilar da disponibilidade, né? Não basta ter a informação, não basta ela estar protegida, se ela não estiver disponível, ela não é útil. Essa é a verdade, né? A gente precisa da informação disponível. Então, quando a gente faz ali os nossos procedimentos ali de análise, né, do ambiente para saber se ele está seguro ou não, normalmente quando a gente quer marcar ali um ponto que precisa ser melhorado, precisa ser avaliado, que precisa de evolução, na coluna ali vamos dizer assim, de risco associado a qual pilar na segurança da informação, invariavelmente é a disponibilidade, né? Então, a gente está sempre caindo com a gente, né? Com o time de infraestrutura, essa questão do pilar da disponibilidade, né? Massa, cara. E assim, então a gente já tem uma dimensão, né, cara? Quando fala do Serpro, então a gente tem que olhar com carinho, né? Uma empresa estatal, assim, criada por brasileiros, sustentada por brasileiros. E assim, quando você fala em alta disponibilidade, você está dizendo que a gente traz essas tecnologias de fora, faz uma administração muito seguindo as normas de segurança, hospeda isso em data center próprio do Serpro. E hoje, assim, existe data center aonde? É em Brasília, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo? Não sei se também se pode passar essa informação, né, também, né? Não sei se é público, mas hoje vocês trabalham com uma única região ou multi-regiões? Como é que tá toda essa estratégia para garantir justamente a alta disponibilidade dos serviços para os nossos cidadãos? Assim, a gente trabalha com várias regiões, né? Que eu acho que existem camadas ali na hora de você garantir a disponibilidade, né? A primeira camada realmente é a alta disponibilidade, né? Sei lá, algo falhou, a gente vira dinamicamente ali para uma segunda zona de disponibilidade e essa zona continua trabalhando com um downtime mínimo do acesso à informação, né? Mas, se você precisar subir o patamar ali, né, de algo muito crítico que aconteça com um determinado lugar, geograficamente falando, uma enchente que já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, que parou vários sistemas lá do Rio Grande do Sul e o Serpro tem cases legais disso daí, né, foi gente do Serpro dentro de avião. Que maneiro. Conta essa história. Não, vai. Não dá palhinha, não. Conta a história mesmo. Eu fiquei curioso agora. Porque são fatos reais que, né? Depois da catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, né? Vários data centers que estavam nas áreas alagadas lá foram obrigados a serem desligados, né? Caramba. Aí vários serviços lá no Rio Grande do Sul, principalmente, ficaram indisponíveis. Aí, quem chamaram? O Serpro para ajudar, né? Com toda a honra, a gente foi lá, desligou todos os sistemas, aquilo que não estava... Desligou, que eu digo, desconectar hardware mesmo, para colocar no avião da FAB, para levar para um data center nosso. Cara, uma operação militar mesmo, praticamente. Para ligar eles nos nossos data centers. Então, é um case real, né, da onde o Serpro foi lá e não era um cliente nosso. Não era um cliente do Serpro. O Serpro é uma empresa pública, mas é uma empresa que mantém essa relação de cliente, né? E a gente acabou levando esses
né, todo esse hardware lá, tirando do Rio Grande do Sul das zonas ali de catástrofe, para botar no centro de dados, ligar todos esses sistemas de novo e voltar lá os sistemas que estavam sendo afetados por essa situação. Quer dizer, o Serpro tem esse braço, tem esse viés, né? E o time que fez isso foi o time lá do Rio Grande do Sul, né, na época. E, cara, eles contam isso com orgulho pra gente lá dentro, né? De que muito eles legal, fizeram né? isso, Um ajudaram. abraço aí pra equipe aí do Serpro, aí, Rio Grande O do pessoal Sul. deve saber aí Não, quem é, né? Eu não vou falar né? nomes, não vou falar nomes, mas o exatamente. povo... Parabéns aí. Manda povo- parabéns pra parabéns, eles aí pessoal. também. É o povo brabo lá do Rio Grande do Sul que Que suportou essa legal, questão velho. aí, né? Que legal, muito bacana. E invariavelmente a gente já foi chamado por órgãos que foram atacados, né? Seus dados criptografados. Chama quem? Chama o Serpro aí para Certo, ajudar a certo. gente. A gente vai lá, contribui no que for possível também, né? Porque de repente, no caso de um sequestro de dados, a coisa pode ficar um pouco mais complexa, né? Mas a gente resolve o problema e muitas vezes os clientes vão e abrigam os sistemas dentro do Serpro, né? Quer dizer, a gente tem esse trabalho aí de garantir, né, que mesmo não clientes, né, que produzem aí sistemas críticos para a sociedade, sejam atendidos com o nosso braço ali, nosso viés nacional, realmente, né? Ô, Brunão, isso aí que ele tá falando vai muito ao encontro até do bloco 3. A gente pode até avançar pro bloco 3, que é justamente falar sobre governo, cloud e Serpro. Porque falou em cloud e governo, em tecnologia da informação, pelo que a gente já viu aqui, não tem como, não tem como não dizer que o Serpro não está envolvido, porque é o nosso grande guardião. E aí, Guerra, nesse sentido, até para os nossos ouvintes, como funciona? Eu acessando o site do Serpro, a gente vê que existe um serviço chamado multi-cloud lá, né? Uhum. O que significa? Como que funciona? Antes da gente até avançar nas próximas perguntas, como que funciona esse multi-cloud do Serpro? Então, é bom, assim, olhar um pouquinho para o prospecto, né? A gente saiu ali de um cenário onde a gente tinha tudo hospedado embaixo de tecnologias on-premise, como a gente gosta de falar, né? É um banco de dados on-premises, serviços on-premise como Apache, JBoss, enfim, toda aquela camada ali que a gente estava prestando serviço, né? Só que isso não é suficiente hoje em dia, né? Os sistemas tendem a se desenvolver muito mais rápido do que uma tecnologia dessa on-premise consegue acompanhar. E aí é que se encaixa os grandes players de nuvem, né? Os grandes provedores. Por quê? Eles detectaram esse gap, né? Falaram assim, não, poxa, eu preciso ter ali uma tecnologia que seja de fácil acesso, né? Que seja, vamos dizer assim, evolua rapidamente, né? E que acompanhe a dinâmica do mercado, né? E obviamente que isso não é on-premise, né? Isso está dentro da nuvem do próprio provedor ali. O Serpro, sabendo desse gap, né? Até porque dentro de um cenário mais de governo, a gente tem limitações ali, tem todo um rito para contratar, para fazer aquisição de maquinário, contratações diversas ali. Existe um rito que a gente está amarrado nisso, né? Então, o que o Serpro resolveu fazer? Ele fez parceria com várias nuvens, né? Com todas, na verdade. Não existe ali uma limitação, eu vou fazer parceria com a nuvem A e não com a nuvem... Todas as nuvens, né? Todos os players atuantes no Brasil e cumpridores de requisitos mínimos ali, né? De posicionamento dos seus serviços dentro do Brasil foram convocados e o Serpro inaugurou isso que é chamado de multi-cloud, tá? Então, o Serpro é como se fosse um grande hub, né, para os clientes do Serpro terem acesso às tecnologias, porque a gente entende que nem todo o sistema ele tem dados sensíveis, né? Vamos, sei lá, existem dados que são abertos, né? CEP, por exemplo. CEP. Isso. Vamos citar algo de fácil entendimento, né? E esses dados eles podem estar tecnicamente em qualquer lugar, desde que estejam em território nacional, por conta da questão da soberania, enfim. Mas eles poderiam estar em qualquer lugar, né? Então não existe a necessidade de você colocar todos os ovos no cesto de ouro, vamos dizer assim, né? Que seria a nuvem de governo, né? Você pode colocar aquele ovo ali, que na verdade é um ovo comum, né? Que os dados são públicos, numa infraestrutura de nuvem de um provedor, dentro de um provedor, né? Então, o multi-cloud ele serve essa camada, né? De dar uma dinâmica melhor, né, aos serviços que a gente presta
ao tempo que eu coloco ali somente aquilo que é uma grande massa, né? São vários sistemas que se enquadram nesse requisito, que é de dados que podem estar na nuvem pública sem risco, né? A proteção do dado, a soberania do dado, né? Legal. Então, é legal, né, o Brunão, porque a gente está falando, a gente tem um sistema, por exemplo, a CNH, né? A gente tem ah, de vários sistemas que o SERPRO hospeda. Então, isso que você está dizendo é que os órgãos públicos hoje brasileiros, tanto na esfera federal, municipal ou estadual, eles podem contratar o SERPRO para criar uma conta, por exemplo, numa AWS ou ter uma conta na GCP, seria isso? Por exemplo, um órgão de governo, por exemplo, uma Marinha da Vida, uma Marinha do Brasil, ela pode acionar o SERPRO para contratar esse tipo de serviço multi-cloud e fazer uso de uma conta dedicada para isso, como o Pode. SERPRO sendo ali um guardião dessa infraestrutura também? Isso. E isso acontece ali em pelo menos três níveis diferentes, né? Onde o cliente, governo, pode nos procurar, né? Para ter um acesso a uma conta numa nuvem pública com a facilidade, né? Da gente ter ali, vamos dizer assim, o expertise para direcionar ele para a melhor nuvem pública baseado na tecnologia que ele persegue, né? Uhum. Ele pode contratar a gente para operar o workload que ele tem na nuvem Administrar o pública. ambiente dele, né? Exatamente. A maioria dos órgãos detém ali um corpo mínimo, né, de profissionais de TI, Uhum. e esse corpo ele é focado ali mais numa tarefa administrativa, né? O dia a dia ali, é, né? O dia a dia são ali. poucos os órgãos que possuem um desenvolvimento, por exemplo, né? E essa seria a terceira camada aí, né? O SERPRO muitas vezes é contratado por um órgão para desenvolver um sistema e na hora de hospedar ele pode hospedar na nuvem pública, entendeu? Porque é um sistema de dados abertos, vamos dizer assim, né? Sim. Vamos colocar aí, por exemplo, todos os dados de licitação, né? Esses dados são abertos para qualquer um consultar. Por que eu tenho que guardar isso num cofre a sete chaves? Não, Sim. toda a população pode entrar lá nos sistemas de licitação e verificar, né, quem concorreu, enfim, o que aconteceu ali na licitação, porque um dos pilares de transparência, né? Uhum. Então, esses dados podem estar na nuvem pública, né? Sim. Então, Massa. e o SERPRO entra nesse meio de campo aí, vamos dizer assim, né? Sim. Entre a tecnologia e a necessidade do cliente, que a gente começou falando nisso, né? Uhum. Identificar a dor do cliente. O SERPRO faz esse meio de campo entre a dor que o cliente tem e a tecnologia que vai servir como ferramenta, né? Para amenizar essa dor aí. O SERPRO seria o grande operador disso aí, né? Ou seja, Legal. Eu já uma pergunta aqui para fazer aqui, aproveitando o vai lá, embalo aqui, né? vai lá. Todo esse contexto lá do SERPRO, né? E existe metodologia lá dentro e tal. Então, assim, como essa questão de mais de 20 anos você dentro da mesma empresa e a questão da metodologia, né? O crescimento de metodologia passando de geração em geração, né? Então, assim, você deve ter sido aí a primeira geração, se não for a segunda geração aí da SERPRO aqui no Brasil, né? Então, como que é esse bypass, assim, metodologia, porque a tecnologia ela evolui. Então, automaticamente, novas metodologias têm que ser vindo aplicadas, diferenciadas, compartilhadas e testadas também. Não só a questão tecnológica, mas também metodologia, né? Hoje, você como gestor dentro do SERPRO, como você lida com essas metodologias para você passar para toda a sua equipe? Como você compartilha para a sua equipe? Cai um projeto na sua mão, qual a leitura que você faz? O que que você faz? O que que você pensa? Como que você monta o time hoje? Me fala aí, como é que o desenrolar seu como líder de um projeto e implantação de um projeto hoje? Então, a gente, assim, em termos de metodologia de projeto, a gente adapta as metodologias de mercado, né? De forma a servir o melhor contexto, né? Que aquele projeto venha a trazer, né? Em termos de metodologias gerais que envolvem tecnologia, eu acho que vale um parêntese aí, tá, Bruno? Porque o SERPRO é tão grande. Eu falo, eu tô há 20 anos lá dentro, eu não conheço metade do SERPRO, Aham. né? Porque é uma empresa onde a gente está. Por que que eu brinco lá que eu passei dos 20 anos dentro do SERPRO aí, né? E eu estava acostumado a cada 2 anos estar trocando de empresa, lembra? No início do Uhum. papo. Lá é assim, você transita entre as áreas ali, né? E é como se fosse uma empresa diferente, né?
Então você vai transitando lá dentro e parece que você trocou de empresa, né? Você continua com um Serpro, mas de tão grande que ele é, você pode estar numa área de desenvolvimento em um determinado momento, você está numa área de infra, você está numa área mais administrativa e vai transitando ali. Por que que eu criei esse parêntese, né? Existem várias metodologias, cada área dessa tem sua metodologia, né? Uhum. Normalmente, o time de infra, ele segue muito as normas técnicas, né? Então, a gente não costuma nem falar de metodologia, mas a gente incorpora aquilo que é o suprassumo ali de normas técnicas para a gente poder, vamos dizer assim, criar essa base que a gente estava falando agora há pouco, né? Sobre a infraestrutura necessária para a existência de um centro de dados, né? Então, tem muita norma técnica que a gente tem que seguir ali, né? E as metodologias, as outras metodologias ficam por conta de adaptações, né? Eu quero, por exemplo, dentro da minha dinâmica ali, né, de centro de dados, incluir uma metodologia para análise de risco da infraestrutura. A gente criou as nossas próprias metodologias lá para estar constantemente olhando, né, para o nosso ambiente e falando, isso aqui tem mais risco, isso tem menos. O que que a gente vai consertar primeiro? Não dá para consertar tudo, mas a gente vai lá, tá sempre com esse olhar, né? Então, acho que a metodologia mais significativa que eu posso te dar de exemplo seria essa, né, de análise de risco, que a gente mantém ali, né, a nossa questão da infraestrutura crítica, né? Legal. Em relação a gente, pessoas, né? 20 anos são 20 anos. Você Não são 2 anos, não né? só 2 anos. Pedrão, fala quantos anos você tem. Não posso falar, não. Ah, Não, brincadeira. Pedrão, 35. 35 anos. Há 22 anos atrás, você tinha. Tava jogando pelada, né? Ah, brincando, tava na rua soltando Ele pipa. tava lá. E agora o Pedro entra, Uhum. né? Então, assim, é mais uma geração, o Pedro dentro da empresa, né? Como você vê essas gerações entrando dentro da empresa na questão de assimilação de técnica, né? Porque é essencial. Na comportamental também, uma geração nova entrando dentro do contexto, né? E como que você monta a sua equipe, assim, como que são os seus liderados em questão de idade também, não precisa falar em nome, mas assim, poxa, tem uma galera mais jovem aqui, 18, 19 anos, não sei se tem essa galera lá dentro, tem a galera dos 30, né? Deve ter a galera dos 40 também lá contigo, lá também. Com certeza. Sempre tem. Sempre tem. Né? Então, como que essa relação comportamental dos profissionais hoje dentro de um projeto lá. Como que você vê isso aí hoje? Então, a gente brinca lá que a gente é uma grande família, né? E como toda família, a gente, né, se diverte, almoça junto, briga, né? Tem de tudo um pouco, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, um grande orgulho que a gente tem é essa humanidade, né? Nós nos comportamos dentro da empresa com uma visão muito humanizada, né? Pedrão tá chegando agora, tem pouco tempo, outras pessoas que trabalham com a gente ali chegaram há pouco tempo e a gente sempre tentou olhar pro ser humano, né? E falar assim, cara, vamos lá, vamos dar uma polidinha aqui, vamos melhorar isso aí. O que que você tem? Você tá chegando aqui agora também, o que você tem para trazer aqui para dentro? Não é só a gente que tem a contribuir, né? Quem tem mais tempo de casa, aquele que tá chegando também. Aí vale, vamos dizer assim, resgatar um dito que eu vou falar que foi Albert Einstein, né? Mas pode ser que seja mito, né? Ele falou assim, eu cheguei onde eu cheguei porque eu subi em ombros de gigantes. Então, essa geração nova que está chegando aí, né, dos últimos concursos, a gente pode até ser grande lá dentro, né? Mas eles vão subir nos nossos ombros e vão ficar maiores do que a gente. Então, Legal. é essa a questão, né? A gente não vê, mentalidade, né? o nosso ciclo termina, mas o ciclo da empresa continua, né? Então, e da humanidade como um todo, né? Eu gosto de falar da humanidade porque a gente, às vezes, se acha destacados dessa relação, né? Mas não tá. E a gente quer mais é que as pessoas que estão chegando agora cresçam, né? E se tornem maiores que a gente. Mesmo que tenha que subir em nossos ombros, entendeu? Para enxergar um horizonte mais distante, galgar novos desafios, atingir novas metas. Então, é uma visão que a gente busca sempre lá dentro, tá com essa perspectiva, né? Que massa. E Guerra, assim, você tava falando também da questão de diversas metodologias, né? Você tá respondendo aí o Brunão sobre como o Serpro adota diversas metodologias internas para tocar um projeto adiante. E na sua visão, a nuvem de governo é uma das metodologias de gerenciamento de risco que o Serpro traz hoje
como uma oferta de cloud privada para os clientes, para os órgãos de governo? Você vê dessa forma? Ou como que é essa definição de nuvem de governo? Porque, de um lado, a gente tem o multi-cloud, né? Serpro multi-cloud, oferecendo, dando a oportunidade para que os órgãos de governo consigam se aproximar do Serpro e ter acesso a essas tecnologias, ainda em território nacional, mas na nuvem pública. E como que se encaixa a nuvem de governo em si, do Serpro, nesse contexto? Então, a nuvem de governo ela é uma excelente ferramenta, né, para servir aqueles sistemas que a gente tem dentro do país que são ditos estruturantes, né? O que é um sistema estruturante? É aquele sistema que, se parar, o país para, né? Tem lá os sistemas de importação, exportação, por exemplo, né? Tem os próprios sistemas da Receita Federal, que são, na maioria, críticos. A gente tem recentemente aí o RTC, né, a reforma tributária, que é um outro sistema crítico dentro do Serpro. Então, sistemas desses, com minutos de pausa ali, causam transtornos enormes, tá? Então, a nuvem de governo é uma excelente ferramenta para abrigar sistemas críticos como esse, né? E dentro da nossa caixa de ferramenta tem lá o multi-cloud, que serve a um propósito. Não, você não usa um martelo para apertar um parafuso, né? E você não usa uma chave de fenda para, né, para tentar bater um prego, né? Você consegue fazer isso? Consegue, mas vai ser mais difícil, né? Então, exatamente, o portfólio ali, né, de soluções, eles buscam essa dinâmica, né, de chegar e ofertar ali um produto que seja custo-benefício, né, melhor. Obviamente que uma nuvem de governo tem um preço muito mais elevado do que um multi-cloud, por exemplo, né? Mas esse custo, a associação de custo, ela pode estar associada à criticidade que a gente tem que estar dando para aquilo dali, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a nuvem soberana é mais uma ferramenta que a gente tem para oferecer, para servir esses sistemas estruturantes, né? Ou qualquer dado que seja muito sensível que não pode sair de dentro da nossa casa, né?